Graça e paz a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Que Deus abençoe a todos nesta noite de uma forma toda especial. Estamos aqui nesta noite para iniciarmos mais uma aula abençoada, a qual nós iremos trabalhar um tema muito importante em nossos dias, não somente em nossos dias, mas em todo o período bíblico, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, onde a Bíblia nos mostra sobre este tema, grandes e relevantes situações a qual o povo de Deus muitas das vezes se encontrava. Nós vamos falar hoje sobre o discípulo e a idolatria. Então nós vamos fazer aqui uma pequena recapitulação sobre a aula passada, onde nós trabalhamos o tema o discípulo e a impureza, que é a lição 4 da revista 2, da lição do discipulado, a qual nós utilizamos a lição da CPAD. Então nós tínhamos ali, na aula passada, o texto introdutório em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 3, onde nos dizia o seguinte, onde nos diz, E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então trazendo a ideia, tanto no Antigo Testamento, a questão veterotestamentária, quanto no Novo Testamento, neotestamentária, a questão de Deus ser santo e querer que o seu povo, seus filhos, venham a viver uma vida de santidade. E aí nós aprendemos então sobre a impureza. E nós aprendemos então que a impureza, segundo os dicionários, diz o seguinte, define da seguinte forma o termo impureza: sujeira, contaminação, imundícia, pecaminosidade, mácula e etc. Assim, o que se encontra em estado de impureza está ou é impuro, imundo, contaminado, sujo, sórdido, sensual, lúbrico, inquinado, imoral, obsceno e etc. E aí nós aprendemos então que a impureza era o obstáculo, tanto para Israel quanto para a Igreja do Senhor, um obstáculo à santificação. E nós mencionamos também na aula passada, fazendo essa recapitulação para nós introduzirmos a aula de hoje, fazendo então essa recapitulação, nós observamos então que ela impedia tanto Israel quanto a igreja de viver uma vida de santidade na presença do Senhor. E aí nós vamos então somente mencionar aqui os tópicos a qual foram abordados. Nós falamos sobre Israel, um povo chamado para ser santo. Depois nós tínhamos então o segundo subtópico, a igreja, uma noiva imaculada, a qual foi chamada para ser santa, para andar na vontade do Senhor conforme o agrado de Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. E depois nós tínhamos então modelos de impureza, onde trabalhava olhos impuros, depois nós observamos desejos impuros e depois nós íamos então para o terceiro tópico, como permanecer puro. E aí nós aprendemos ali, crucificando a carne, o primeiro subtópico, o segundo, desviando os olhos do mal e depois terceiro, renovando-se no espírito. E aí tínhamos então a nossa conclusão da lição passada. E a lição de hoje ela vai trabalhar então, como a aula passada falava sobre o discípulo e a impureza, que é um obstáculo à santificação. Na aula número 5, revista 2, da revista CPAD, nós vamos trabalhar então o discípulo e a idolatria. A priori, nós podemos mencionar que a idolatria no Antigo Testamento ela era mais restrita à questão de terafins, que seria então uma linguagem do Antigo Testamento, onde menciona a questão de pequenos ídolos, ídolos do lar. Então era muito mais voltado à questão da idolatria, à questão de imagem de escultura. E aí nós vamos ver o nosso texto introdutório, que está em Êxodo, capítulo de número 20, onde vai falar sobre os 10 mandamentos, versículo 3 ao 5, um texto bem conhecido, bem plausível também, bem sugestivo para a aula de hoje, a qual nós estamos aqui abordando juntamente com os irmãos, no Discipulado Sem Fronteiras. E aí nós vamos ler o texto que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E aí, Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 5, parte B. E aí nós vamos então ver aqui uma definição prévia do que é idolatria. A palavra idolatria, por exemplo, no Novo Testamento, baseado no texto do apóstolo Paulo, no capítulo de número 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 14, onde vai trabalhar o texto falando da palavra idolatria. Nós vamos observar que a palavra idolatria no grego é eidolatreia, que quer dizer adoração a deuses falsos. Idolatria de festas sacrificiais, formais, celebradas para honrar falsos deuses. Também da cobiça, como adoração a Mamon, se referindo então à questão monetária. E depois, no plural, vícios provenientes da idolatria e peculiaridades a ela. Peculiares a ela. Então nós observamos então que esse termo ele é abrangente. Então ele não vai ficar restrito somente ao que o Antigo Testamento ele geralmente nos propõe, mas sim daquilo que nós vamos observar que no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vamos ver até que a própria cobiça em si, a avareza, também é uma forma de idolatria. Podemos aqui definir de forma bem breve, bem objetiva para nossa introdução nesta noite, é que a idolatria no Novo Testamento ela vai muito além de apenas um poste ídolo ou de um terafim, como mencionava então o Antigo Testamento, ou até mesmo questão de orgias. Por exemplo, quando Israel está saindo do Egito para conquistar Canaã e eles ficam 40 anos no deserto, Deus fala em Levítico, no capítulo 18, para eles não terem as práticas a qual tinham os egípcios, que na época era um povo idólatra, um povo politeísta, onde tinha vários e vários deuses, e também para não ser e não andar conforme os estatutos de Canaã, que também era um povo extremamente idólatra, onde havia vários povos em Canaã, estavam subdivididos como se fossem estados, Vamos fazer assim uma comparação com o Brasil, e eles tendo então seus povos ali, filisteus, e a questão dos cananeus em si, nós vamos observar que cada um tinha suas peculiaridades de vários deuses. Tanto é que o livro da ETAD, que é o livro da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, mencionam, por exemplo, de forma arqueológica, que foi descoberto por várias escavações que debaixo de algumas casas em Canaã, foi descoberto, por exemplo, ossadas de crianças, onde era então apresentado como sacrifício a Moloque, que aí era então um deus daquela região. Tinha Baal, tinha outros deuses e assim por diante. Então nós vamos observar então que quando nós temos aqui a nossa pequena introdução, mencionando sobre a questão da idolatria, a lição ela vai trabalhar sobre o ponto de vista introdutório dela, da pessoa que se converteu, que aí falando do nosso contexto, século XXI, de alguém que possivelmente estava em uma denominação, ou podemos dizer assim, a um segmento religioso, onde tinha lá os seus ídolos ou práticas idolátricas, e ele então nasce de novo, que é o que Jesus falou lá em João 3, que aquele que não nascer do alto, não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou a Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, mas importa que os verdadeiros adoradores, agora o texto de João, adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Então Jesus estava nos mostrando uma real adoração dentro de alguém que agora já nasceu de novo, como mencionei, e fiz junção aqui do texto de João 3 com o texto de João 4, onde vai falar também Jesus com a mulher samaritana. Tendo essa pequena parte introdutória, nós observamos então, o primeiro tópico da nossa lição vai falar o seguinte: Deus condena a idolatria.
tanto no Antigo Testamento, que seria o contexto veterotestamentário, como também no Novo Testamento, o contexto neotestamentário. E aí nós vamos observar, por exemplo, como um entendimento desse primeiro subtópico, é lógico que aqui nós fazemos então as nossas aulas de forma objetiva, mas com o intuito de passar um pouco do conhecimento da palavra do Senhor para aqueles que nos ouvem e que nos acompanharão, tanto através da nossa aula aqui gravada com os irmãos, também lá no nosso canal no YouTube, Discipulado Sem Fronteiras. E aí nós vamos observar que de forma sucinta, nós temos aqui a origem da idolatria. E na origem da idolatria diz o seguinte: nem a Bíblia, nem a história informam quando teve início a idolatria. Porém, através das Escrituras, conclui-se que ela teve origem no pecado de Adão e sua subsequente expulsão da presença do Criador no Éden. A comunhão do homem com Deus foi interrompida e um abismo abriu-se entre ambos, separando-os. E aí nós temos um texto que me vem à mente, muito importante, para nós mencionarmos aos irmãos aqui, é o texto de Eclesiastes 3:11, onde diz o seguinte, que Deus formou, Deus colocou no coração do homem, Deus fez tudo perfeito, e colocou no coração do homem, na verdade, a eternidade, e que ele não pode saber o antes e o depois. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem, sem que ele compreenda o antes e o depois. Logicamente que o homem natural, ele não irá compreender o antes e o depois. Existe apenas uma expectação horrível concernente à morte, porque é algo que apavora o coração da pessoa que não conhece ao Senhor, que não conhece a Deus, que não se pauta a sua vida pela palavra de Deus. Então, logicamente, nós vamos observar que após uma conversão pela palavra de Deus, não trazendo apenas uma mera religiosidade, até porque o termo religião é religare no latim, religação com Deus. E Jesus falou muito bem em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdadeira religião é pautada na palavra de Deus e em obediência a Jesus Cristo. E aí nós vamos observar então que a priori aqui no nosso primeiro tópico, dentro do primeiro subtópico, nós observamos então que a idolatria é algo que a história, ela não consegue nos explicar, apenas vai ter os relatos de situações com povos pagãos e assim por diante, mas a Bíblia em si, ela nos dá um parecer que após a queda vem todo tipo de mazela com a queda do ser humano. Inclusive a idolatria, que na nossa introdução, que eu não li aqui, mas ela fala o seguinte, a lição desta semana enfoca o pecado da idolatria. Então a idolatria é um pecado, E aí nós vamos observar que depois da queda do ser humano, mais ou menos ali no capítulo 6 de Gênesis, fala o seguinte, reporta a condição moral da humanidade, a qual esgotou a paciência do Criador. E aí nós temos textos referentes para uma leitura, você pode fazer em casa, Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. O pecado da humanidade exigia o juízo divino. O dilúvio que destruiu todo o fôlego de vida que havia na terra, à exceção de Noé e sua família, os quais eram tementes a Deus. Por isso, foram preservados da destruição, escaparam da ira em uma arca, símbolo da salvação em Cristo Jesus. Então, nós vamos observar que até mesmo antes do capítulo 6 de Gênesis, e aqui nós estamos fazendo a aula um pouco mais sucinta, você vai ter que pegar alguns elementos para você fazer a sua aula, mas você vai fazer a leitura por completo, da lição. E vai ter as suas ponderações de igual forma. Mas aqui, para nós pelo menos fecharmos esse primeiro subtópico, nós vamos observar que já havia, na verdade, a decadência do homem, do pecado, na questão do capítulo 3 de Gênesis, onde vai falar da queda. Nós vamos observar no capítulo 4, Caim matando Abel. Então nós vamos observar vários elementos destrutivos decorrentes, consequentes da queda do ser humano.
E aí nós vamos ver que no capítulo 6 Deus olha para a terra e não vê um justo, mas ainda assim Deus dá uma chance, trazendo então através da família de Noé. Depois o segundo subtópico diz o seguinte: a nova geração também se corrompe, porque através de Noé foi então uma nova geração começa. E aí nós observamos o seguinte: isto explica porque em Adão todos pecaram. A Bíblia fala em Romanos 6:12, por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado gerou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E aí nós vamos observar aqui então a chamada de Abraão, que é o terceiro subtópico. Na chamada de Abraão, a Bíblia nos mostra Deus chamando, Abrão até então, e ele diz: disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Tu serás uma bênção. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí nós vamos observar então que Abrão quer dizer pai da altura, ou pai das alturas. E ele depois foi transformado em Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Dentro deste conceito, ou dessa perspectiva de chamada que Deus fez a ele, Deus promete então, através de Abraão, fazer uma grande nação. Tinha ali uma tríplice promessa. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Precisou ter o elemento fé, ele precisou sair. Depois nós vamos ver, de ti farei uma grande nação. Para ter uma grande nação era necessário pelo menos 3 elementos básicos. Precisava de povo e a sua esposa não podia gerar filhos. Nós não vamos entrar sobre essa questão, porque ali nós vamos ver que há vários elementos histórico e cultural muito importantíssimos para nosso entendimento, até mesmo teologicamente falando, mas nós vamos ser sucinto devido ao nosso tempo. Mas ela não podia gerar filho e com o passar do tempo a promessa então de Deus conclui-se na vida de Sara, que depois, antes era Sarai e aí veio a ser Sara. Depois então dele ter filho, nós observamos que tem um segundo elemento, que seria então lei. E aí nós já vamos ter então Moisés recebendo lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. Depois precisava de um terceiro elemento, que é, na verdade, terra, que é um solo pátrio, para que a nação viesse então a ser estabelecida. Precisa de povo, precisa de lei, precisa de terra. Com isso nós observamos em Josué. Depois nós observamos que de ti farei uma grande nação. Tu serás uma bênção. Quando fala tu serás uma bênção, é para nós, aí vamos aplicar de forma bem objetiva, é para nós sermos uma bênção. E aí o que diz o texto? Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí é a tríplice promessa. Então, Abraão ser uma bênção, e ele sendo uma bênção, quem amaldiçoar seria amaldiçoado. E agora seria a bênção então patriarcal e pessoal. Mas agora, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí abrange a eu e você que aqui estamos no século 21. Porque de Abraão veio a nação. Da nação veio, na verdade, Abraão, Isaac e Jacó, nação. Depois da nação veio Jesus. De Jesus veio a salvação a todo aquele que crê. Depois nós observamos o quarto subtópico. Os hebreus saem do Egito sob a liderança de Moisés. Como mencionei lá no início, na nossa introdução, eles saíram de um povo idólatra, de um povo extremamente politeísta. Com isso, na verdade, eles levaram uma grande carga de desobediência e até mesmo no próprio caminho, até porque eles ficaram 40 anos no deserto, justamente por estarem muitas das vezes no mesmo período ali, desses 40 anos, desobedecendo ao Senhor até que uma nova geração entrasse na terra. Depois nós temos ali o quinto subtópico, a proibição da prática da idolatria, que aí nós lemos o texto a priori de início, que é o base da nossa lição. E eu deixei separado pelo menos 2 trechos de 2 palavras no hebraico,
para que nós pudéssemos aqui ajudar a conceituar também no Antigo Testamento a idolatria. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, onde fala não terás outros deuses, a palavra não terás outros ali é Asher, tá? No hebraico, que quer dizer um outro seguinte. Mostrar o quê? Não pode ter outro Deus, apenas o Senhor dos Exércitos. Depois nós temos ali em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, eu estou apenas mencionando para não entrarmos em pormenores. Vai estar ali, por exemplo, né? Não farás para ti imagem de escultura. E aí ali a imagem quer dizer pesel, que vai trabalhar ídolo, imagem, vai trabalhar desenho, gravuras, como lá no texto que nós lemos. E também terafins, ídolos do lar. Então, como eu disse a priori, anteriormente, na verdade, trabalha muito o conceito de ter, né, vamos dizer assim, uma imagem em si, onde acredita-se que através da mesma existe ali uma espiritualidade ou um espírito que vem agir através daquela imagem. E isso Deus condena, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá certo? E aí nós vamos observar aqui a nossa lição. Ela vai trabalhar então o segundo tópico da nossa lição, que é Israel torna-se idólatra. Então, mesmo Deus fazendo promessas para Israel, separando-os de outros povos, eles muitas das vezes, eu sempre costumo dizer, que eles foram chamados para ser santo, como tínhamos lá no primeiro subtópico da lição anterior, né, da lição número 4, onde falava então sobre o discípulo e a impureza. E o primeiro subtópico ali dizia que Israel foi chamado para ser um povo santo. E aí nós observamos que a igreja também é chamada a isso. E aí nós observamos aqui, por exemplo, não demorou muito, e os hebreus, convivendo com outros povos pagãos que habitavam em Canaã, traíram o pacto feito com Jeová. Aí a palavra Jeová, né, no hebraico, ali na junção das palavras, é Yud, Re, Vav, Re. Então vai falar da questão ali de Iavé, né? YHWH, que seria o nome de Deus que é impronunciável, tanto entre os judeus, quanto também, até mesmo hoje, né, entre os da igreja do Senhor. E aí nós vamos observar aqui que eles muitas das vezes, em vez de influenciarem, na verdade, eles foram influenciados. E isso eu vejo também algo extremamente parecido com a igreja. Nós somos chamados para influenciar, mas muitas das vezes, ou vez por outra, nós somos influenciados pelo mundo, pelas coisas que desagradam ao Senhor. E isso também fazendo uma correligação, né, com uma das nossas lições, que foi a lição que falava sobre, a terceira lição que falava sobre a tentação, que aí trabalhava os 3 elementos básicos da tentação, que era o adversário, o mundo e nós mesmos, que é a nossa natureza pecaminosa. E com isso nós observamos então que o adversário ele trabalha com estratégias. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo fala, e não ignoreis os seus ardis. A palavra ardis quer dizer manha, estratégia. Então quer dizer, vamos aqui até utilizar um termo assim, didática. Então mostrando que ele trabalha de forma sagaz, sutil, para nos enganar, para nos levar a uma questão de idolatria, de perdermos o foco da adoração ao nosso Deus. E aí nós vamos ver aqui, a idolatria corrompe Israel. Então, como eu disse aos irmãos, até mesmo quando eles entraram em Canaã, por exemplo, eles foram induzidos ou enganados, até porque eles não tinham, na verdade, experiência agrícola, apenas com gados miúdos, né, e até animais maiores, mas com pouca experiência, até porque essa nova geração ela surge no deserto. Com isso, quando eles chegam em Canaã e vejam aquela produtividade, até porque foi o que Deus prometera, Deus havia falado bem antes, de antemão, dizendo que a terra que eles entrariam era a terra, a prometida, terra que emanava leite e mel, terra produtiva, onde fica de forma geográfica, né, na questão da Palestina, no crescente fértil, né, que é uma divisão como uma meia-lua, mostrando onde tem os rios, né, Tigre e Eufrates,
e depois do lado próximo ao mar Mediterrâneo, aonde nós vamos observar que tem o Rio Jordão, pegando um pouco do Egito ali, aonde vai mostrar o Rio Nilo, mostrando na verdade os locais aonde migravam os povos da época, justamente por causa da água, até porque o ser humano, até mesmo os vegetais e animais, carecem de água para a sua sobrevivência. Mas aquela produtividade era algo natural, mas os cananeus, sendo idólatras ao extremo, como nós aqui já mencionamos, por exemplo, podemos até ver, por exemplo, no livro do Esdras da Costa Bento, Família no Antigo Testamento, ele menciona, por exemplo, aonde eles acreditavam que a chuva era o sêmen de Baal, e que a terra era a receptora do sêmen, era, na verdade, a deusa mãe, aonde, na verdade, recebendo o sêmen, dava toda aquela produtividade. Então Israel, não conhecendo muito de agricultura, entra em Canaã, e ele então muitas das vezes, em vez de influenciar, Deus já havia feito um cardápio, um Levítico, mas eles então começam a ser influenciados pela idolatria do povo de Canaã. Porque eles viam toda aquela produtividade, viam que eles atribuíam aos seus deuses, principalmente a Baal. Muitas das vezes Israel caiu na idolatria. E isso de forma histórica, também de forma bem crescente. Aí nós vamos observar aqui, por exemplo, a idolatria de Salomão, que aí a Bíblia falava em Deuteronômio 17, 14 ao 20, quais eram as diretrizes do rei de Israel, para que ele não viesse a ter acúmulo de cavalos, que seria a força bélica da época, para não ter acúmulos de mulheres, e ele só teve 1000. E aí você observa então que tendo essas várias esposas, ele tinha então várias alianças também com outros povos. E muitas das vezes essas mulheres levaram ele a cair na idolatria. Depois nós vamos ver a consequência da idolatria, e aí nós vamos ver ali, o líder erra, o povo sofre. Neste caso, merecidamente. Olha só, irmãos. A luxúria na qual o rei se mergulhara exigia todos os gastos do tesouro real, a fim de que não lhe faltassem recursos. Salomão sobrecarregou o povo com pesados impostos. Isto não agradou ao povo e nem a Deus. Então, às vezes, nós observamos que nas ministrações, geralmente, fala-se só bem dos personagens bíblicos, mas eles eram homens falhos como eu e você. E com certeza, tiveram várias falhas, inclusive, como o caso de Salomão, questão de idolatria e de colocar fardos pesados sobre aqueles que trabalhavam para ele. E nós não vamos entrar em pormenores, logicamente. O erro de Roboão vai falar do filho de Salomão, que aí nós vamos observar aqui, morrendo Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono de Israel, não foi sábio, aumentou ainda mais os impostos, e causou divisão do povo em 2 reinos, o do norte, com 10 tribos, sob a liderança de Jeroboão, que já havia então recebido uma mensagem profética, que ele ficaria com as tribos do norte, ele foge para o Egito, porque Salomão descobre que quer matá-lo, mas morrendo Salomão assume Roboão, e ele vem do Egito. Então ele vem e pede, juntamente com o povo, para diminuir os encargos. Só que aí Salomão vai pedir, na verdade, conselho para os anciãos da sua época. E os anciãos mencionam que era para ele, na verdade, diminuir os encargos, para que não viesse a sobrecarregar demais o povo, porque o seu pai já havia feito isso. E se ele aliviasse, com certeza ganharia o coração do povo e teria, na verdade, um reino unificado. Depois ele vai pedir conselho aos jovens da sua época, aqueles da sua idade. E eles dizem, olha, se eles querem que você diminua, fala a eles que o dedo mindinho seu é mais grosso que o tronco de seu pai. Com isso, ele fica com um dos jovens. Racha o reino. Por mais que ele queira ir contra Roboão, mas Deus fala a ele que é para ficar do jeito que está, porque era algo profetizado por Deus de antemão. Resumindo, nós vamos ver então que teve essa divisão de reino. E aí nós vamos ver aqui o juízo de Deus sobre Israel e Judá. Em
721 a.C., o juízo divino caiu sobre Israel. Sargão II da Assíria invadiu Israel e levou para o cativeiro as 10 tribos do Reino do Norte. O Reino do Sul, Judá, no entanto, ainda sobreviveu por mais 100 anos. Em 605 a.C., Jerusalém foi sitiada pelos exércitos da Babilônia sob Nabucodonosor. Finalmente, em 586 a.C., os caldeus invadem e destruíram a cidade santa e o templo do Senhor. E aí nós vamos observar que eles pagaram um preço muito caro pela idolatria. Lógico que tem mais assuntos, nós não vamos aqui pormenorizá-los, não explicitá-los. E aí nós vamos observar então que o povo sofreu muito, o próprio povo de Deus sofreu muito por causa da idolatria. E aí nós temos então o quarto tópico da nossa lição, advertência contra os ídolos. E aqui nós caminharemos para o final da nossa aula, para nós termos aí um tempo bem aproveitado, de forma resumida, mas bem aproveitado. Diz assim, advertência contra os ídolos. Preste bem atenção, irmãos. São muitas as advertências contidas nas Escrituras contra os ídolos e a idolatria. Até aqui foram enfocadas dentro do Antigo Testamento, agora serão examinadas no Novo Testamento. Nós temos o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, em Atos 15. Nos primórdios da igreja surgiram inúmeras divergências entre algumas de seus membros quanto a exigências que deveriam ser impostas aos crentes gentios. Alguns dos judaizantes judeus e fariseus, na verdade, eram judaizantes e fariseus, entendiam que aqueles deviam circuncidar-se e guardar a lei de Moisés para salvar-se, juntamente querendo trazer elementos judaicos para dentro do cristianismo, como muitos hoje, infelizmente, ainda estão caindo nesta questão, que na verdade a Bíblia nos mostra de forma muito objetiva e clara que o próprio Senhor Jesus, ele então instituiu a nova aliança no seu sangue, nova kainos no grego, algo feito recentemente, algo criado ou feito recentemente, diatek, nova aliança, quer dizer, novo pacto, agora com a igreja. E aí, nós observamos então, a fim de dirimir toda dúvida sobre o assunto, os apóstolos e os anciãos da igreja reuniram-se em Jerusalém e, ao fim, sob a direção do Espírito Santo, resolveram enviar à igreja em Antioquia alguns irmãos idôneos, entre os quais Paulo, Barnabé, Silas e Judas, chamado Barsabás, com a decisão que está em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, a qual nós temos ali de forma bem categórica o que é necessário para o cristão. E nós vamos ver que a idolatria é uma das restrições que o cristão deve ter como prioridade para não cair neste pecado. Veja bem, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos, não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, já está falando idolatria, bem como do sangue, que era comer a carne com sangue, e de animais sufocados e de relações sexuais ilícitas. Tudo isso, então, tendo restrição, saúde. Aí nós vamos observar, por exemplo, o segundo subtópico, advertências dos apóstolos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo adverte contra a idolatria, os sacrifícios e as oferendas, melhor dizendo, aos ídolos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. E eu quero ler esse texto de forma bem rápida, porque nós já estamos aqui adentrando no último subtópico da nossa lição, para nós então concluirmos nesta noite. E aí está escrito da seguinte forma: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Veja só, irmãos, a Bíblia só manda nós fugirmos
daquilo que é maior do que nós mesmos, que é, na verdade, a nossa vil concupiscência, o apetite desordenado, a vontade violenta de desagradar a Deus. E a idolatria está dentro dessa perspectiva, porque aqui diz, portanto, fugir, é um imperativo, fugir da idolatria. Daí nós temos o texto ali do mesmo capítulo, o versículo 20, antes digo, que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Olha só, irmão, que advertência gloriosa da parte de Deus para que eu e você possamos ser santos. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então tá, versículo 21 para nós concluirmos. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha só como a Bíblia nos alerta de forma categórica, de forma objetiva, para nós concluirmos aqui. O cristão não pode participar de festas em homenagem a santos, como, por exemplo, vai ter aqui São João, São Pedro, Cosme e Damião e assim por diante. Os que tomam parte nessas festividades contaminam-se, provocam a ira de Deus. Por exemplo, algumas pessoas não saem de casa sem horóscopo. Outras advertências que a Bíblia também nos mostra, por exemplo, em adoração a anjos, lá na igreja de Colossenses. Então você vai ver que no texto de Colossenses, vai trabalhar esse contexto. Então você observa que nós não podemos caminhar, não podemos entrar em situações como essas a qual estou mencionando aos irmãos. E a Bíblia que nos adverte. Para nós concluirmos aqui então, falando sobre astrologia, consulta aos horóscopos, yoga transcendental, cristatologia, não é cristologia, é cristatologia, trabalhando a questão do elemento de cristal, de poder ali fazer algum tipo de adivinhação e assim por diante. Culto aos duendes e gnomos. E também, por que não dizer, como Colossenses 2,18, culto aos anjos. Então, para quem quer aí a referência, Colossenses 2,18. Tá? E no fim aqui, para nós concluirmos, atente para o que aconselha o apóstolo João agora. 1 João, capítulo 5, versículo 21, que diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então quero terminar esta aula dizendo aos irmãos o seguinte, que a idolatria é algo que nos afasta do verdadeiro Deus, que deve ser adorado em espírito e em verdade. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de tapete ungido, nós não precisamos de algum elemento que venha materializar a nossa fé. Nós precisamos termos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós colocarmos qualquer coisa no nosso coração, na frente de Deus, nós estaremos vivendo de uma forma idólatra. E isso no meio cristão evangélico, isso acontece muito quando alguém admira demais de forma que chega a idolatrar pregadores, talvez até, vamos dizer assim, cantoras ou professores. Não que nós não podemos, na verdade, elogiar ou seguir e gostar. Quem de nós não gostaria de ver? Eu, por exemplo, gostaria muito de conhecer do Antigo Testamento o profeta Samuel. Foi juiz, sacerdote e profeta. Um homem de Deus, Moisés, ou Abraão. Depois eu vejo no Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo e o próprio Cristo. Com certeza, se o apóstolo Paulo tivesse em nossos dias e fosse pregar na congregação de Cidade Nova, com certeza a igreja lotaria, nós gostaríamos de ouvi-lo. Só que nós não poderíamos adorar o apóstolo Paulo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque alguém às vezes ama demais uma esposa ao ponto de colocar ela na frente de Deus. Às vezes um carro, ou às vezes um filho, ou qualquer outro elemento. Apenas aqui uma advertência para nós termos um coração puro na presença do Senhor e possamos viver em adoração a Cristo. Quero deixar aqui
essa palavra para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma lição um pouco maior, então com certeza com mais subdivisões, acabou tomando um pouquinho mais de tempo, mas ainda assim quero louvar ao Senhor por esta lição, dizer que é muito grato de estar aqui com você, e vamos então fazer uma oração louvando ao nome do Senhor. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te glorificamos e te agradecemos por esta noite maravilhosa, por estarmos aqui diante da tua presença juntamente com teus filhos, para que possamos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, por esta noite, e que o Senhor venha nos capacitar a andarmos na tua vontade em espírito e em verdade, fugindo de tudo que não te agrada, e nesta noite em especial, a idolatria. Abençoe a cada vida, a cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando e aqueles que estarão também nos acompanhando também através do YouTube. Papai, abençoe poderosamente. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então a aula que vem, irmãos, nós vamos trabalhar. Os irmãos fiquem atentos que eu vou colocar ali, o aviso de quando nós iremos ter, e vai ser a aula então número 6 da revista 2, o discípulo e a temperança. Uma aula também extremamente maravilhosa. Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.